Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala, galera! Voltando mais uma vez com o nosso querido Ampliadamente, o nosso podcast que a gente discute frases, aforismos. Teve um episódio que eu não estive presente, mas eu sei, eu ouvi, mentira, não ouvi ainda, vou ouvir, que teve muita coisa muito legal. Voltando aqui com nossas frases, nossas citações para a grande discussão. Estou aqui, eu, Alessandro Jacob, com meus amigos Daniel Scherer. Boa noite, e só comentando, não foi um, foram 4 episódios. Mas essa, quando eu olhei para trás, só tinha minhas pegadas na areia. E Leandro Semenovic? Simples assim, tava aguardando só essa bomba para jogar no colo, um episódio, tem um mês de episódio para tu assistir, meu querido, um mês inteiro de episódio. Não, assistiu de menos, o problema é não estar participando disso. Não, cara. e pior... Esperar eu não vir para fazer 18 episódios. Cara, o pior do assistir é assistir e não poder comentar. Sobrou para ti o chat, meu velho. Sobrou para ti o chat. Eu estarei no chat. Sabe que falando sobre isso eu acho legal, porque eu assisto os nossos episódios às vezes, e às vezes eu também estou me lembrando, depois da nossa conversa, eu fico lembrando da conversa, e eu digo, mas eu devia ter falado aquilo, mas... vontade de voltar ao assunto e começar outra vez. A Carla assiste, muitas vezes ela pensa assim, ela responde pra gente. Por isso que a gente tem que... Aqui já fica um spoiler de uma coisa que um dia vai acontecer. É o nosso programa ao vivo, né, cara? Com certeza. Com certeza. Muitas saídas para isso. Aliás, se você é uma marca que quer nos apoiar de fazer nosso programa, de novo, ao vivo e com auditório, lembrem-se disso, pessoal. A gente quer o público lá participando, com uma cadeira vazia, quase um aquário, as pessoas participando, discutindo, debatendo com o Daniel, porque ele é a pessoa mais ácida, então ele vai debater com as pessoas, ele não vai aceitar essa contribuição fácil. Não tem mimimi comigo. Se vai debater, vai ouvir. Mesmo que seja o patrocinador. Inclusive, mais ainda, você que está patrocinando não é só dinheiro. Aqui é smart money. Tem que vir money, mas tem que vir smart junto para gente conversar sobre isso. Por falar nisso, eu dei as camisas da Insider para vocês. De quem? Não dei as camisas para vocês ainda? Qual marca? Insider. Aquela... É que depois que vocês usarem Insider, vocês não vão querer usar outra camisa. Só isso que eu tô perguntando. Porque se eu não dei, eu acho que eu perdi, porque eu não tô vendo elas aqui. Tem alguma caixa não aberta no meio do teu... Ou está na tulha, na roupa de lavar já, porque ele já usou as camisetas. Não entra, infelizmente elas não entram em mim, mas eu tenho muito músculo. Claro. Bom, pessoal, começando o nosso episódio de hoje, a frase, começando, já que eu tô há 26 episódios sem estar aqui, então nesse pequeno hiato, eu vou trazer a frase para a gente conversar aqui. A frase é de Osho. Atenção. Seja você mesmo, porque os outros já existem. Repita! Seja você mesmo, porque os outros já existem. Cara, que frase boa é essa aí? É muito boa, né? O cara, ele só não foi Instagrammer, não foi influencer, porque não existia na época, porque seria muito bom. É genial, né, cara? Puxa totalmente a tua autenticidade. E eu acho que isso cola um pouquinho, hein, Daniel? O que tu acha? Porque aos ouvintes e aos videntes que estão nos ouvindo em algum lugar ou nos assistindo, o Ale ainda não viu. Esse episódio está sendo gravado antes da gente publicar os que nós gravamos, eu e Daniel só, e ele não faz nem ideia de quais frases foram, então ele ainda não sabe quais foram os assuntos. Então eu pergunto ao Daniel, tu acha que... Será que essa frase já aconteceu? Não, a frase definitivamente não aconteceu. Seja você mesmo, porque os outros já existem. Mas eu acho que ela conecta com um dos assuntos que eu e o Daniel discutimos na outra semana, que é a questão da inteligência artificial, né, Daniel? Sim. Nós discutimos, Ale, um pouco sobre IA, e aí, por que ela conecta comigo nesse lugar? Em um mundo de inteligência artificial, onde a inteligência artificial vai fazer tudo que é commodity, qual é o teu diferencial? Tu mesmo. Porque tu sobra.
Na verdade, o que sobra fica ruim, né? Mas eu diria, eu mudaria o lugar, tá? O que sobra é o que sobra de mim. Eu vou mudar para o lugar do que falta. É o que falta para mim. Cara, agora me deu uma depressão profunda, né? Porque se nós pensarmos como, assim, trazer lá para dentro, tá, pode já não ter nem sentido de tu existir, Por né? quê? Porque a questão de fazer, eu tenho muito essa coisa de fazer. Eu não preciso mais fazer, a IA vai fazer. Então tu vai aproveitar a vida. Tá bom. Não, Começa a perder sentido as coisas. É o que fazer. Ela não vai fazer tudo, ela vai fazer algo. A crença é que ela faça algo que é repetitivo, tarefas. Agora, o que é criativo do Daniel, aí ela não vai fazer, porque tu não vai fazer sentido usá-la, inclusive. Tu vai nem. Mas por isso é que eu não vou. Por isso é que eu vou mudar. Por isso é que eu não vou no que sobra. O que sobra significaria um pouco da depressão do Daniel, e aqui já fica claro qual é a diferença entre o ponto de vista do Daniel e de Leandro sobre universos. Né? O Daniel, o bonequinho azul do Divertidamente, né? O Deprê. Tristeza. O que sobra, né? O que sobra para mim, se a IA faz tudo o que sobra para mim, eu vou no outro lugar, Daniel. Eu acho que essa é a percepção bacana, assim. O que falta para ela. Eu não vou ser o que eu não sou o que sobra para mim, mas eu sou o que falta para ela. O que ela não é capaz de fazer? É nesse lugar que eu vou. Né? E aí aqui tá a diferença. É óbvio que no fim do dia é a mesma coisa. Não, mas é sobre como tu enxerga. É a mesma coisa que tem a ver não só com capacidade, com habilidade, mas tem a ver com sentido. O que faz sentido para a mente do Daniel hoje, com a idade que tem, na posição que está, fazendo o canal onde está, produzindo as coisas, ele está buscando sentido nas coisas. Hoje, talvez, essa visão dele, porque o sentido dele está na capacidade de fazer execução. Mas a execução pode ser feita para várias coisas. Um cara que faz um canal como ele fez, com repercussão que ele tem, com a simplicidade que ele nem dá muito valor, pois eu faço aqui, é tão natural para ele, o quão capaz mais é essa pessoa para fazer mais coisas que ele não pode, ou por tempo que as tarefas roubam, ou por posições ou parcerias que ele não conseguiu formar para criar outras coisas. O ampliamente não existia até o Daniel dar espaço para isso acontecer na vida dele. Ampliamente era vocês dois se comunicando e eu entrei como um vírus inoculando aqui. Mas vocês dois partiram porque abriu esse espaço para isso. Então, esses espaços podem ser abertos se as tarefas que colocam o Daniel num certo trilho. Tem aquela máxima, né, antiga, e não é exatamente sobre isso, mas eu acho que ela conecta nisso, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Provavelmente vários dos que nos ouvem já ouviu isso, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque tu está trabalhando, tu não tem tempo de parar, pensar. E aí eu acho que a IA vem muito nesse sentido. E a nossa discussão aqui não é IA, né? A IA já foi na outra discussão que a Lê não estava, sinto muito, azar é o dele. Mas a lógica é essa, né? Vai sobrar tempo. E aí, conectando em Osho, né? Seja você mesmo, porque os outros já existem. O que tu pode gerar, o que tu pode construir, o que tu pode fazer, já falamos sobre isso também, com ou sem resultado. Perfeito. Pode construir, que tu pode sempre. E aí é legal isso. Se os outros já existem, talvez a gente ainda esteja preso muito no que os outros esperam de nós. Eu acho que isso como a gente se coloca em relação à cidade que a gente está. As pessoas que a gente se conecta, que a gente fala. A gente conversou uma vez, eu não me lembro se foi com o Alê, com o Daniel, ou com quem foi, mas em algum momento da minha jornada aí, eu já conversei com alguma pessoa, e também vou ser muito honesto, eu não me lembro nem qual foi o exemplo que se usou, mas eu vou usar o exemplo agora porque o assunto foi esse, né? Eu quero ser um palestrante de sucesso, eu tenho o meu estilo de palestra, né? E ele se aproxima muito, por algum momento eu admiro muito o Mário Sérgio Cortella, né? E por algum momento eu pensei, puta, eu queria fazer tipo o Mário Sérgio Cortella e tal,
Depois eu me dei conta que o meu estilo vai muito mais para o Clóvis de Barros Filho do que para o Cortella. E aí eu fiquei pensando, porra, eu quero pegar o estilo do Clóvis de Barros Filho, alguma coisa assim, e alguém trouxe no meio da conversa, porque eu não me lembro nem se era eu dizendo isso, mas alguém trouxe no meio da conversa o seguinte: cara, já tem um Clóvis de Barros Filho, não precisa dois. Seja o estilo do Leandro, né? Pegue tanto Cortella quanto Clóvis como referência, ok, mas qual é o teu estilo? Encontra uma parte de Picasso. Picasso dizia assim, ó, porque tu não vai conseguir ser o outro, tá? Isso é uma batalha inglória, isso acabou. Eu vou tentar, não vai conseguir. Então ele dizia assim, no fracasso da tentativa de ser o outro, tu vai ser tu mesmo. Então tu vai tentar fazer isso, só que vai vir o Leandro. O jeito Leandro vai vir, o jeito Leandro vai acontecer. E nessa tentativa, e o Leandro vindo, e o Leandro tentando ser, nesse debate, nesse espaço caótico, que vai surgir o Leandro que tu vai gostar de ser nas palestras que vai dar, porque vocês que estão ouvindo o nosso Rapidamente vão contratar Leandro para abreviar esse processo dele. Nem é por vocês, tá? É por ele, assim, façam isso. Genial, obrigado. É para eu entender que eu não sou Cortella. Não, mas é interessante, porque a frase do Picasso também... Cortellice vai ser a primeira palavra. Cortellice. A frase do Picasso é interessante, na tentativa de ser o outro, ou no erro, nas falhas... No fracasso de tentar ser o outro, no fracasso de tentar ser o outro, eu me tornarei eu mesmo. Cara, isso me incomoda muito mais, me incomoda muito, e aí eu me abraço na boia, que é a frase do Osho. Frase do Picasso: no fracasso de ser eu outro, serei eu mesmo. Ou seja, eu sou eu mesmo porque eu falhei, né? Eu sou eu mesmo porque eu entrei no erro. E não ser autêntico. Tudo bem, mas eu estou tentando, falhei. Quando a gente vai para o Osho, eu vou para um outro lugar que eu acho muito mais genial. Assuma a tua responsabilidade por ser tu mesmo. Não seja tu mesmo sem querer por ter falhado. Seja tu mesmo porque tu assumiste. É intenção. Tu assumiu a responsabilidade porque os outros já existem. Não é porque tu falhou, é porque faz sentido ser tu. Os outros já têm. Mas vocês não acham que isso traz também um pouco... As pessoas sempre querem agradar os outros. Não é nem ser os outros, mas elas querem agradar os outros, porque o ser humano é um ser humano, ele vive em sociedade, ele vive numa alcateia, vamos dizer assim, vamos chamar de lobos, né? Mas, e essa necessidade de ser aceito nesse grupo acaba fazendo com que tu tente te moldar o mais parecido com os outros. Achei interessante o que o Leandro falou, né? Pô, seja o Leandro, pegue um pouquinho do Clóvis, um pouquinho um pouquinho não sei quem, e monte... É mais ou menos o que a EA faz, né? E o pessoal fica reclamando de direitos autorais. Cara, na verdade não tem isso, né? É esse conjunto que as pessoas também se formam pelo conjunto da educação. Tem um pensador, eu não vou lembrar agora, que fala um pouco sobre isso, né? Que a gente é o resultado da nossa educação. Então, quando a gente fala sobre isso, seja tu mesmo, eu acho que isso vai chegar num ponto quando a tua maturidade de entender que tu não precisa ficar agradando os outros para ser aceito. E, existem os teus próprios valores, a tua própria postura, a tua própria, talvez, relacionamento com as pessoas, fazem com que tu seja aceito sem precisar querer ser igual aos outros. Mas eu acho que todos passamos uma parte na vida tentando ser parecido com alguém para poder... Porque a gente não sabe o caminho, a gente não sabe o objetivo ainda, a gente está naquela fase que, cara, eu preciso me afirmar de alguma forma e copiar alguém que eu admiro, onde eu quero chegar, que tem o mesmo objetivo, me parece ser uma lógica de chegar nessa frase, e eu acho que só a maturidade, às vezes, faz com que tu foge dessa armadilha. Mas deixa eu trazer um outro olhar. Desculpa, Leandro, te interrompi. Não, é só para... Eu acho interessante, Daniel, mas eu acho que a gente tem que... É importante diferenciar o copiar do ter como referência, né? E aqui eu acho que vai estar a diferença. Claro, aí está a diferença da maturidade. Referência é fundamental. Tem 1 bilhão de referências. E com muita tranquilidade eu tenho aqui na minha frente 2 referências minhas, né? O Alê é uma baita referência para mim como pessoa que ideia, né? Ou ideia
idear e cria e tudo, e o Daniel é uma referência absurda enquanto líder, enquanto pensador e tudo mais. Então, não sou vocês dois, sou eu, mas são super referências, né? Genial. Dizem que a gente é a média dos amigos mais próximos, né? Isso é importante. Pegou o gancho. Eu pensei assim, eu queria provocar um novo pensamento para nós. A gente costuma falar da gente como se fosse uma persona única. Como se eu fosse o Alê sempre. A mesma coisa sempre. E eu não sou. Por exemplo, eu mais meu filho sou um babado mental. Me tiro no chão, brinco, chuta bola, rindo, faço piada idiota. Eu com vocês, penso, reflito, lá. Eu com um parceiro meu, faço negócio, eu com minha esposa, tenho um projeto de vida. E todos eu gosto. Todos os Alês que estão aí, eu gosto deles. Acho massa todos eles. Tem os Alês que eu não gosto, quando eu me suprimo, quando eu fico abaixo, quando eu faço concessões que eu não acho que deveria. Mas, enfim. E a gente sempre pensa, eu sou o autêntico. É como falar que existe o futuro. Não existe, são vários. Assim como eu também sou vários. E aí eu começo a pensar, o eu mesmo não é um só, são vários. São várias formas que eu me expresso de acordo com o que eu estou. E essa fase da Daniel é isso, né? Que a gente se molda àquelas pessoas que a gente mais gosta, enfim. Ou seja, a gente cria uma simbiose, uma cultura interna ali que a gente começa a agir. E aí vem a pergunta para vocês. Se a gente tivesse uma festa só com as pessoas onde tu foi mais tu mesmo, como é que seria essa festa? Como é que seria essas pessoas que estão lá? Só as pessoas onde tu foi o teu melhor. Ali eu quero ser isso que eu consegui ser. Como é que seria essa festa? Ela teria muitos amigos, muitos familiares? Ela teria poucas pessoas? Ela teria um salão grande, salão pequeno? Como é que seria esse momento? Poucas pessoas, mais íntimas, descontraídas. Seria assim. Genial essa pergunta, cara. Genial. Ela traz muita reflexão. Eu diria que teria poucas pessoas do meu passado e muitas pessoas do meu presente. Que legal, olha só. E não que eu não tenha tido, e por isso, que fique muito claro, as pessoas do meu passado foram as pessoas que estarão lá, é onde eu realmente consegui ser eu mesmo que um eu muito diferente do eu que eu sou hoje. Mas hoje eu consigo ser muito mais genuinamente quem eu sou. Por isso eu traria muita gente daqui, porque hoje eu sou diferente, né? Tu sabe que tu estaria lá, Daniel? Eu disse poucas pessoas. A minha pergunta para o ouvinte é: será que você estaria na minha vida? Essa é boa, hein? Boa. Eu gosto do momento. Os dois não estariam, porque nenhum patrocina a gente, então não adianta, ninguém estaria. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém. Eu gosto desse momento de psiquiatria que a gente faz aqui. Terapêutico. Tu sabe o que mais me fez eu me apaixonar pela minha esposa atual? Minha esposa atual foi a única, né? A viagem de carro aquela, tu falou no episódio? Que com ela eu sempre fui eu mesmo. Genial. Então, Adri, fique super tranquila que tu estaria nessa festa. Que legal. Tu te sente o melhor Daniel que tu pode ser do lado. Exatamente. Boa. Genial isso. Genial. Muito legal. Muito bom. Fantástico. Cara, eu teria mesmo contar minha festa. Eu tenho uma sempre facilidade em me conectar com pessoas. A minha festa seria, Rave. Puta que pariu, 1 bilhão de pessoas, assim, e é diferentes épocas da minha vida, assim. Eu não sei se as pessoas falariam, talvez as pessoas estivessem em grupos, assim, no canto da sala, assim, cada um, mas e eu não faria esforço para juntar ninguém, porque eu acho que não tem o menor sentido, cada um faz o seu. Mas em todos os momentos da minha vida, eu tive grupos que para mim fizeram muito sentido para aquele momento e são grupos importantíssimos até hoje na minha vida, assim. Por mais que eu não me reúna com eles de novo, são pessoas que realmente me ajudaram a conduzir. Esse momento terapêutico, né? Já falamos sobre isso também. Eu tive uma história de vida onde tive uma ficção muito grande na minha família, se estruturou, e eu aprendi a viver com amigos.
Então, eu sempre falava isso, eu acho que mais importante que a família herdada é a família construída. E essa família construída foi de amigos desde muito tempo. E então, a cada etapa da minha vida, tenho amigos que moram no meu coração até hoje, mas que eu não falo mais, porque a vida aconteceu, tudo mais, enfim. Então, seria uma festa grande, com muitos grupos, e pensando sobre o que vocês falaram, assim, assinando, assim, parece que sim, eu fui eu muitas vezes, e principalmente porque essas pessoas que estavam me apoiando de alguma forma ou de outra, estavam me suportando nesse processo, que eu me senti, cara, eu posso fazer. Pô, bacana, cara, bacana. Tu foste tu muitas vezes, e muitas dessas vezes um tu completamente diferente do tu de hoje, né? Com certeza, com Completamente certeza, diferente. com Isso certeza. isso é que é genial. Só que, eu fecho contigo, cara, e aí, com base no que tu fala, eu até repenso um pouquinho, porque talvez a minha frase, poucas pessoas do meu passado, ela esteja muito mais ligada a enxergar quem eu sou hoje. Porque se eu volto para quem eu era lá, pô, talvez tivesse muita gente mesmo. Talvez tivesse muita gente daquela época que fazia sentido e que não conversaria com as pessoas de hoje, de fato, porque são diferentes, ou conversariam, enfim. Mas o mais importante disso, cara, eu acho que tanto para mim quanto para ti, Daniel, da mesma forma, é que, independente da época, sempre fomos nós mesmos, porque os outros já existiam. De Osho. E aí acaba o nosso episódio de hoje, pessoal. Voltando à ativa aqui, depois de 53 episódios sem minha presença, estou voltando aqui hoje. Muito obrigado, Leandro Simonovic. Valeu demais. Daniel Scherer. Boa noite. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.